Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio! Estamos começando a nossa live com Santo Antônio. Hoje, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, dia do nosso glorioso taumaturgo. Bem-vindo, bem-vinda, minha irmã, meu irmão. Vamos juntos nos colocando em Deus. Amém. Nos colocando em Deus por Santo Antônio hoje. Vem chegando na alegria. Nós tivemos aqui um probleminha na internet, mas foi resolvido. Amém. Estou compartilhando aqui mais uma vez. Compartilha, você que está chegando. Vai compartilhando, vai chamando o pessoal. Nós tivemos um probleminha da internet. Travou aqui, teve que reiniciar. Mas eu quero pedir a você que está aqui voltando com a gente, vai compartilhando. Vai chamando o pessoal. Boa noite, bem-vindos. Deus abençoe. Vai compartilhando, meu irmão, vai compartilhando, minha irmã. A internet deu uma travadinha aqui, mas graças a Deus já normalizou, já voltou. Vamos chamando o pessoal para rezar com a gente. Viva Santo Antônio! Vamos nos colocando em Deus pela intercessão de Santo Antônio. Amém, amém. Povo de Deus voltando, vai compartilhando, vai compartilhando. Eu quero pedir a você que está voltando, clica com força aqui, ó, na setinha e vamos compartilhar mais uma vez. Nós tivemos aí um pequeno travamento que foi preciso reiniciar. Então, você que já compartilhou, compartilha novamente porque a live reiniciou. Então, vamos chamando o pessoal para se colocar em Deus por Santo Antônio. Deixa eu ver se o nosso querido Frei já está aqui. Já, o Frei já chegou. Já vou chamar, Frei. Já vou te chamar aqui. O Frei Bruno, o Frei David também já chegou, já está aqui. Estou mandando convite duplo já. É alegria mesmo hoje. Amém. Frei Bruno, boa noite. Frei David, boa noite. Viva Santo Antônio. Viva. Boa noite. Viva Santo Antônio. Amém, amém. Olha que alegria. Santo Antônio providencia tudo também com a intercessão dele. A gente teve que reiniciar rapidinho porque travou aqui. E aí, quando a gente reinicia, os dois frades já estão aqui com a gente, já entra todo mundo junto e a gente já começa nessa alegria. Meu querido Frei Bruno, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Eu quero passar a palavra para você, meu querido Frei. Se apresenta para as pessoas que ainda não te conhecem. Fala de onde você está falando aí, rezando com a gente na noite de hoje. E depois que o Frei Bruno se apresentar, apesar de já ser prata da casa, o nosso querido Frei David se apresenta também. Bem-vindos, queridos amados de Deus. Boa noite, paz e bem. Boa noite, Tony, meu confrade Frei David, toda a família aqui da Missão Miguel. Então, eu sou o Frei Bruno, tenho 23 anos, moro aqui no Convento Santo Antônio, em Almirante Tamandaré, região metropolitana aqui de Curitiba. Sou praticamente vizinho ali do Frei David. E somos da mesma província, né? A província São Lourenço de Brindes, que é do estado do Paraná e Santa Catarina, né? A presença nossa dos freis capuchinhos, né? Amém, amém. Bem-vindo, querido Frei. Fala, outro Frei. Hoje tá uma fraternidade só essa live, tá uma bênção.
Boa noite, meu querido irmão Tony. Boa noite, meu confrade Frei Bruno. Um abraço a toda a fraternidade ali de Santo Antônio, que está em festa, né? Está em festa. Boa noite também a todo o povo amado de Deus que já se encontra conectado aqui conosco. Eu sou o Frei David, Naime Fioravante, né? Já estive aqui algumas vezes, como bem mencionou o nosso irmão Tony. Eu tenho 25 anos, estou aí no 3º ano de teologia, né? Com a graça de Deus aí mais um pouquinho e vamos em busca da ordenação diaconal, ordenação sacerdotal. Como o Frei disse, nós somos da mesma província, né? Pertencentes aqui ao Paraná. O Frei Bruno fala de Almirante Tamandaré e eu falo de Curitiba. Então somos aqui vizinhos, né? Aonde eu estou é uma casa de recuperação para os freis mais idosos, né? E aonde o Frei Bruno mora é a casa dos filósofos. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês e vamos juntos celebrar Santo Antônio. Mas antes, povo de Deus, clica aqui, ó, clica aqui na flechinha, vamos compartilhar a nossa live depois que tivemos esse erro de internet, né? Como sempre, as coisas tentando atrapalhar os desígnios de Deus, né? Mas a vontade do Senhor é maior e estamos aqui reunidos junto com vocês. Amém, amém, que alegria. Eu só não vou falar a minha idade para não ficar feio, né? Que eu acho que eu sou, depois de Santo Antônio, eu acho que eu sou o mais velhinho, né? Mas estamos também, somos vizinhos, porque eu costumo dizer que quando a gente se coloca em oração, né, a gente fica lado a lado do outro, mas geograficamente, né, vocês aí ao lado, um do outro, cidades vizinhas, né, praticamente aí, e eu aqui falando de Maceió, Alagoas, Nordeste brasileiro, né? Tá quente aí tá quente. Tá quente. Ontem e hoje quente, mas a previsão é de vir mais chuva por aí, a gente tá na mão de Deus, né? Tá na mão de Deus. Mas como o Frei falou, eu quero pedir a você que já está aqui, mesmo se já compartilhou, clica aqui nessa setinha aqui embaixo, ó. Vamos fazer esse mutirão agora do compartilhamento. Eu quero até pedir os freis também. Vamos compartilhar. Enquanto o Frei já canta uma música bem animada pra gente, porque eu disse, Frei, prepara a viola, Frei Bruno, prepara a voz, e hoje nós vamos fazer uma live bem animada, bem franciscana, bem antonina, né? Então, enquanto o Frei vai cantar, você vai compartilhar, vamos compartilhar também. Vamos juntos, compartilhando. Quem compartilha, eu dou graça. Essa aqui todo mundo conhece, hein? Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmãos dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. E Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Amém, amém. Vamos iniciar juntos o nosso momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Amém. Gente, vamos começando. Ô, Frei Bruno, fala pra gente, conversa um pouco com a gente, explica pra gente um pouco sobre a vida de Santo Antônio. Eu estava, gente, quando convidei os queridos freis aqui, os nossos irmãos, que já são membros da nossa família, eu estava dizendo no privado aí, no bate-papo com o Frei David, Frei, prepara a viola, prepara as músicas, e eu dizia para o Frei Bruno, prepara aí a voz, porque tem missão para todo mundo hoje. Hoje, como eu disse, é uma live bem dinâmica, bem participativa. Então, Frei Bruno, fala para a gente um pouco sobre a vida de Santo Antônio, esse santo querido que eu falava logo no iniciozinho, é um santo de Pádua, né? Mas que os brasileiros têm por ele um carinho e uma devoção muito grande mesmo. Eu quero particularmente aqui expressar publicamente nesta live o meu carinho, a minha devoção por Santo Antônio. Todo mundo me conhece por Tony, me chama carinhosamente de Tony, mas o meu nome é Antônio. Hoje é o meu aniversário batismal, né? Me batizei no dia de Santo Antônio, então é uma alegria celebrar sempre esse santo tão querido. Então, Frei Bruno, quem é Santo Antônio, Frei Bruno? Quem é Santo Antônio, né? Que mistério, né? Que pergunta, né? Mas eu vou comentar um pouco, assim, de maneira bem genérica e breve, algumas chaves, né, sobre a história aí de Santo Antônio, né? E começo já dizendo que algum tempo atrás foi realizada uma pesquisa no Brasil para descobrir qual que era o santo mais famoso, a devoção mais famosa, né? E quem ganhou foi Santo Antônio. Ganhou até de Jesus Cristo, né? Impressionante isso. É bem curioso isso, né? Mas Santo Antônio, ele nasceu em 1195, então já faz muito tempo, né? Mas faz tanto tempo, mas continua sendo um santo muito atual, muito promissor na questão da devoção e da espiritualidade do povo, né? A própria fama dele, né, no nosso país é uma grande prova disso, né? Mas Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa. Está aqui já a questão dessa briga, se é Santo Antônio de Lisboa ou se é Santo Antônio de Pádua, né? O importante aqui é que é Santo Antônio, se é de Lisboa ou se é de Pádua, né? Lisboeta ou paduano, né? Ele atende os milagres, né? Até isso é uma coisa que a gente rezou hoje nas nossas orações, né? Em laudes e vésperas aparecia muito essa questão. Mas ele foi batizado com o nome de Fernando e ele cresceu numa família muito cristã, católica, que o direcionou na questão da sua vocação à vida religiosa. Então ele ingressou de início na ordem dos cônegos regulares, foi para o mosteiro ali com os cônegos. Então ele cresceu ali. E ele viveu um bom período em Pádua mesmo.
E devido a ter muita visita de parente, de família, né, iam lá e ele começou a se sentir incomodado com isso, até que ele pediu a transferência dele e foi para Coimbra, em Portugal também. E em Coimbra, ali no local onde ele vivia, tinha alguns freis franciscanos que estavam de hóspedes ali nessa localidade. E estes freis, eles foram em um período para o Marrocos ali em missão. E neste local eles sofreram martírio. E os restos mortais desses freis que foram martirizados, eles foram transportados para Coimbra novamente. E quando Santo Antônio viu isso, ele sentiu o coração tão abrasado, tão inflamado com esse testemunho de anúncio do Evangelho e com o derramamento do sangue destes neo-mártires, que ele sentiu tão tocado que ele teve a certeza que a vocação dele era franciscana. Então, a partir deste momento, ele deu este salto qualitativo, passando para a ordem franciscana. E depois de um período curto, tempo de noviciado, ele deixou de ser Fernando e passou a ser Antônio. Porque naquele tempo, né, até antes do Concílio Vaticano II, quando ingressávamos em uma ordem, uma congregação, aí era trocado a questão do nome, né, simbolizando este nascimento de um novo homem, né, deixando de ser o velho, né. Então, a partir de então, Santo Antônio ele foi morar em conventos, em outros lugares, e era cozinheiro, era um bem desconhecido, era meio coitadinho, até que aconteceu um fato muito marcante, que houve ordenações presbiterais em um determinado local. E o bispo ele não quis fazer a homilia dessa missa. E ele pediu para os padres que estavam nessa missa para fazer homilia. E ninguém quis fazer homilia. E sobrou para o Tonhão ali, o Tony, ter que fazer a homilia dessa missa. E quando ele abriu a boca, todo mundo ficou estupefato diante das palavras tão certeiras, tão abrasadoras e tão tocantes de Santo Antônio. E a partir de então, Santo Antônio não fechou a boca mais, não parou de falar e começou a pregar em tudo que é canto e o tanto que hoje é conhecido como doutor evangélico, um título que ele recebeu em 1946 com o Papa Pio XII. Muito bem. Santo Antônio ele viveu bem pouco também. Ele morreu cedo, cerca de 36 anos, já faleceu, né? Mas uma vida muito intensa, pouco tempo, mas uma intensidade tão grande. Depois de 11 meses que ele faleceu, o Papa Gregório IX canonizou ele devido à fama de santidade que o Tonhão tinha. Apenas 11 meses depois, Frei? 11 meses. Apenas 11 meses o Tonhão foi canonizado e já foi proclamado às honras dos altares. Isso é um fato muito curioso também, né? Mas eu acho que a pergunta, né, que não quer calar aqui na live também, tanto que ontem eu e o Frei Maurício também fazíamos uma live e conversávamos sobre Santo Antônio também, ele é muito popularmente conhecido como o Santo Casamenteiro. Mas por quê? Por que isso, né? Será que é uma superstição ou será que tem algum motivo por trás disso, né? Santo Antônio ele é um santo que ele tem muitas histórias, inúmeras histórias de milagres, de fatos que aconteceram, que não cabe muito a nós ficar querendo entender ou discernir se de fato aquela história aconteceu ou não, mas o que vale é a grande mensagem que está por trás de cada história que temos de Santo Antônio. E a respeito de ser o santo casamenteiro, tem uma história que diz que havia uma jovem lá naquele tempo que ela estava comprometida em casamento, mas era uma época que precisava ter o dote, precisava pagar para poder casar.
E era uma família muito pobre, extremamente pobre, não tinha condições para ter o dinheiro para o dote do casamento. E a mãe dessa jovem pediu que ela se prostituísse para conseguir o dinheiro para pagar o dote. E Santo Antônio, ele era muito metido, ele sabia de tudo o que acontecia na época. E ele ficou sabendo dessa história e se sentiu muito tocado, teve compaixão dessa jovem. E não queria que ela se prostituísse para conseguir o dote do casamento. Então Santo Antônio chamou a jovem, escreveu num papelzinho e entregou para ela. E falou para ela, vai lá no centrinho da cidade, vai lá na lojinha, né? E leva esse papelzinho lá para aquele comerciante e tal, lá para o Joãozinho lá da mercearia de frutas e verduras. Aí ela pegou esse papelzinho, foi lá na mercearia, entregou para o comerciante, ele olhou o papelzinho e obedeceu o que estava escrito. Colocou o papelzinho de um lado daquelas balanças de antigamente, que era de 2 pêndulos, e do outro lado foi colocando moedinhas, até que se estabelecesse o equilíbrio na balança. E quanto mais o comerciante colocava as moedinhas, parecia que não dava o efeito para equilibrar a balança. E um tanto que chegou até o equilíbrio, que foi, de fato, o valor do dote do casamento dessa jovem, né? Uma historinha, né, de tantas de Santo Antônio que remetem a ele como santo casamenteiro, né? Que alegria. Frei David, quer completar alguma coisa? Lembrou de algo para complementar? Pois é, o cara estudou aí, hein? Ó, Frei Bruno estudou bastante sobre a vida de Santo Antônio. Não, o que eu gostaria de complementar, justamente essa discussão, é de Lisboa ou é de Pádua, né? Porque ele nasce em Lisboa, mas ele morre em Pádua em 1231, com 36 anos de idade. E obviamente que a cidade quer ter um santo, né? Então a cidade de Lisboa quer o santo para ela, e de Pádua quer o santo para ela. Então, por isso que ficou toda essa questão de Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua. E por que que aqui no Brasil nós temos tanta devoção, veneração por este santo? Justamente por causa de Portugal. O Brasil, colônia de Portugal, recebeu todas essas influências, né? E de modo muito particular daquilo que vinha junto com a família imperial, que era muito católica, daquilo que vinha junto com os colonizadores. Então, por isso que hoje nós temos esse grande santo, tão famoso, tão conhecido, e tantas pessoas que se chamam Antônio e Antônia, né? Mas isso também, dentro disso que o Bruno fala sobre o santo casamenteiro, é muito interessante da gente colocar também que ele reconciliava os casais, né? Então, as pessoas que estavam quase se separando iam conversar com ele, ele dava um jeitinho lá e conseguia conversar e apaziguar muito a situação. Mas isso é dado, Tony, porque Antônio é muito inteligente. Antônio é muito dotado assim de uma intelectualidade que não tem medidas. É incrível isso. E como o Frei Bruno já colocou também, ele sonhava em ser missionário, porque ele viu aqueles frades que foram martirizados, né? E naquele tempo já tinha essa conotação de que o martírio é um caminho de santidade. Então ele diz, bom, eu vou ser franciscano, né? Vou ser franciscano. E naquele tempo só tinha então os frades menores. Depois que vieram os frades menores conventuais, depois que viemos nós, os frades menores capuchinhos. Porém, olha que interessante, ele não consegue ser um grande missionário, porque ele fica doente, ele adoece. Mas é por causa disso que, estando então nesta ordenação, ele começa a falar e prega. Então, a evangelização de Antônio se dá pela sua palavra. A evangelização de Antônio se dá pela sua insistência, persistência e incisão. Por isso que hoje, se você andar pelo Instagram, a galera está colocando o martelo dos hereges, né? Porque ele confundia os hereges, né? Ele que entrava nessas discussões teológicas e acabava desbancando todas as heresias. Então, toda essa força propulsora de Antônio ajudava a igreja.
a combater todas essas mentiras, falácias por sobre o magistério doutrinal, né? E para finalizar, a grande importância de Antônio para nós freis é porque por causa dele que nós estudamos teologia. Se não fosse Antônio, Francisco não nos deixaria estudar teologia, porque Francisco entendia que a letra poderia matar o espírito. E até hoje nós temos isso na nossa regra, né? Que cuidemos para que a regra, a letra, não mate o espírito. O espírito do quê? Da oração, da devoção, da veneração, da intimidade com o nosso Deus. Então, para nós franciscanos, ele é tipo assim, um baluarte para podermos estudar teologia e, consequentemente, sermos ordenados padres. E qual que foi a questão que Antônio levantou para Francisco, para a gente poder estudar teologia? Que nós só amamos aquilo que conhecemos. Então, quanto mais eu conheço, mais eu vou amar esse Deus. Amém. Olha, tem duas perguntinhas aqui que eu vou fazer, mas tem uma terceira também. Vê só. A primeira, a Maria Paulinha colocou aqui, aí fica facultativo aí para os freis responderem. Ela falando aquela pregação, aquela história da pregação de Santo Antônio para os peixes. Ali foi verdade? É uma pergunta. E outra também foi colocado aqui, que passou muito rápido, foi até minha mãe que colocou aqui. Tá sabido, hein, mãe? Já tá digitando aqui pergunta? Tá sabida, minha mãe, viu? Ela colocando aqui, cadê? Me ajuda aí. Deixe-me ver, achei. Ela colocou aqui, tem também a história de um homem que falou que só se convertia se o cavalo dele se curvasse. Também isso é verdade? Então fala aí, essas duas histórias, dos peixes e dessa conversão desse homem. Bom, eu vou falar da mula, porque foi até uma história que eu falei ontem, então... Então era uma mula, não era um cavalo, era uma mula, mãe, não era um cavalo, era uma mula. Então, diz a história que no tempo de Santo Antônio havia um grupo de hereges, sobretudo um cabeçudo ali principal, que ele dizia que esse negócio de ter a presença de Jesus Cristo na hóstia era mentira, que isso aí não existe, é baboseira. Então, ficando louco, ficar adorando um pedaço de pão e difundir essa anarquia naquele tempo de Santo Antônio, né? E, diante disso, ele foi um dia ao encontro de Santo Antônio e desafiou Santo Antônio em público. Que ele pegaria, deixaria a mula dele 3 dias sem comer, ia trazer a mula na praça pública, na presença de todos, e que era para Antônio trazer a Eucaristia, e ele ia levar um feixão de aveia, de ração, de tudo que a mula gostava de comer, e na vista de todos ia ser provado daí se a mula se curvaria na frente da Eucaristia ou se ela ia comer, né? Põe no fogo ali Santo Antônio. Santo Antônio falou, beleza, vamos lá, pode deixar até 7 dias fechada essa mula aí e pode trazer para a praça aqui. E se essa mula, olha Santo Antônio desafiando ainda mais o herege, se essa mula pegar e se curvar perante a presença de Jesus na Eucaristia, tu vai se converter, cara. Tu vai abandonar essas falsas ideias aí que você tem e vai se converter ao cristianismo, ao catolicismo. E dito e feito, chegou o dia que passou lá, marcado para ver essa prova aí, e o herege veio com a mula dele, Santo Antônio saiu da capela com a Eucaristia, e Santo Antônio falou para a mula, ó animal bendito, reconheça a presença do teu Criador, do teu Deus, a presença de Jesus Cristo na hóstia santa, e assim foi realizando também uma pregação sobre a Eucaristia. E neste momento o animal se prostrou diante de Santo Antônio com a Eucaristia em mãos e inclinou a sua cabeça, né?
Olha A só, galera ali na praça foi a loucura, né? Todo mundo gritando, igual estádio de futebol ali, né? Né? E com isso, né, o herege e todo o grupo dele se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, né? E abandonaram essas falsas ideias que tinham a respeito da Eucaristia. Olha só. Frei David, e os peixes? E a história da pregação para os peixes? Essa é uma história da qual ela toma uma relevância muito grande. É com H maiúsculo? É com H maiúsculo essa história, porque se você for ver, são muitos relatos, né? Então, provavelmente isso aconteceu na cidade de Rimini, no ano de 1223, 3 anos antes de Francisco falecer. Mas o que acontecia? Antônio estava no meio de um povo, de uma multidão, do qual haviam muitos hereges. Para o povo de Deus aqui entender, herege é todo aquele que prega contra a doutrina da igreja. Isso. Negam a divindade de Cristo, por exemplo, negam a Imaculada Conceição, né, que naquele tempo ainda não tinha, mas eu estou dando o exemplo de agora, tá? Então, herege é todo aquele que vai contra o magistério e doutrina da igreja, trazendo inverdades, falseabilidade aos argumentos, né? E aí o que aconteceu? Aquele povo pegou algumas pedras e estavam vindo para cima de Antônio. Mas por inspiração divina, Antônio foi lá na beirada do rio. E ele começou então a pregar para os peixes. E olha que interessante. Na hora que Antônio começa a falar, ele diz que ele veio ali pregar aos peixes, porque eles vão escutar, diferente dos hereges, diferente dos cátaros, né, que era o nome dado a esses hereges. Os peixes começam a ficar loucos igual quando você joga ração na água. E o que é que essa loucura promoveu? Que eles começassem a rodar pelo lago, pelo rio, por onde estavam. Como que se chamasse mais peixes para vir. E diz a história que esses peixinhos colocaram a cabeça para fora da água e ficavam meio que posicionados mesmo ao ouvir o que Antônio estava pregando. E essa história só nos dá, vamos dizer assim, essa relevância, porque o povo que estava ao redor viu aqueles peixes parados. E então começaram a se amontoar também ao redor de Antônio. E é interessante que dentre alguns escritos, o Antônio ele pede para que os peixes louvem a Deus, louvem o seu Criador, que os peixes agradeçam pela vida, que eles possam sempre mais exercer aquilo que o Senhor deu para eles, que é a vida, que é louvar a Deus pela sua forma de ser. E então diz algumas palavras que nós temos hoje de Santo Antônio: peixes, meus irmãos, muita obrigação tendes de a vossa maneira cantar louvores, render graças a Deus, nosso Criador. Deu-vos ele para a morada tão nobre elemento, a água doce ou salgada, segundo a necessidade de cada qual. Do mesmo modo, preparou-vos um abrigo para fugir da tempestade. E a água que vos deu é clara e límpida, a fim de poderdes ver os caminhos por onde vocês andam, os manjares que haveis de comer. É o mesmo Criador quem vos reparte o alimento necessário à vida. E lá na criação do mundo recebestes de Deus com a sua bênção o mandamento de vos multiplicardes. No dilúvio, quando fora da arca todos os animais pereceram, vós, sem defeito nem dano, fostes guardados como nenhuma outra criatura. A gente se esquece, mas quando há um dilúvio, somente os peixes, né, os animais marinhos é que não tiveram tanta dificuldade para sobreviver. E Deus doutou-vos de barbatanas, encheu-vos de vigor, para poder se movimentar de uma parte a outra segundo o vosso desejo. A vós se confiou o profeta Jonas para o guardardes e o lançardes em terra. Aqui ele traz a passagem
que Jonas é engolido pelo grande peixe, pela baleia. Mas vós lhe devolvestes são e salvo. E quis Deus que fosses vós quem oferecesse ao nosso Senhor Jesus Cristo o dinheiro do tributo, já que ele, como um pobrezinho, não tinha meio de pagar. Aquela história também, que vocês já conhecem do Evangelho, né? De que o peixe traz uma moeda para ser pagado o imposto. Ou seja, Antônio vai remetendo várias coisas à palavra de Deus, aqueles peixinhos, e diz que os peixes emitiam algum som pela boca, como que se estivesse entendendo. Como que se estivesse entendendo. Então, por detrás de tudo isso, bendito seja Deus para sempre, pois mais honra dão os peixes da água que os homens hereges. Então, aqui fica essa grande lição. Muitas vezes os animais louvam a Deus com todo o seu ser e nós somente com uma parcialidade. É verdade. Coisa linda, que coisa linda. Olha só, para a gente encerrar esse momento e entrarmos na oração, cantar mais, né? Botar essa viola para tocar aí, né? Fala uma coisa, Freis, porque eu vou deixar aqui aberta, tão bom, né? Fala, Freis, ou seja, tá com vocês aí, né? Uma pergunta que chegou aqui no privado é o seguinte: se Santo Antônio não viveu a época de Jesus, por que na imagem dele ele segura o menino Jesus? Boa pergunta, né? Bem colocado, né? Nas imagens todas de Santo Antônio que vemos por aí, sempre tem o menino Jesus no colo, né? Mas por que isso, né? Diz a história que um dia Santo Antônio estava no quarto e tinha um dos freis que escutou ele conversando e falando, e muito contente, muito animado, assim, muito estupefato, sozinho no quarto para estar desse jeito, né? E esse frei pegou, foi lá no buraquinho da fechadura da porta e foi espiar para ver o que estava acontecendo com Santo Antônio, né? Será que tinha ficado louco? O que estava acontecendo, né? E quando ele espiou, ele ficou perplexo, admirado, contemplando a cena. Santo Antônio estava com o menino Jesus nos braços. Estava com o menino Jesus. Estava tão radiante, né? Tão brilhoso, que era até difícil de enxergar. E esse frei, ele fez barulho e Santo Antônio escutou, né, que tinha alguém ali e abriu a porta instantaneamente e falou para esse frei que ele estava proibido de falar o que ele tinha visto até que ele morresse. E esse frei guardou silêncio, né? Teve que morder muito a língua, né, para não passar a fofoquinha adiante, né? Até que Santo Antônio faleceu. E depois essa história, né, correu daí a fama. Olha só que coisa linda. Então aí, você que não sabia, porque a imagem de Santo Antônio sempre vem com o menino Jesus, agora você está sabendo o porquê. Querido Frei David, essa viola toca ou não toca? Só quero fazer uma consideração, que esta imagem com o menino Jesus também tem um valor teológico. Perceba que o menino, ele está muitas vezes em cima do livro. Sim. O livro é o Evangelho. O livro é o Evangelho. É a palavra que se faz carne. E quando você olha para Antônio, ele está olhando para Jesus, ele não está olhando para você. Para nos mostrar que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, Antônio, Francisco, todos os nossos santos são como que meios para sempre podermos vislumbrar esse Jesus. Só queria colocar também essa visão. Como a gente chama aqui na missão, né? São setas que apontam o céu, que apontam o Senhor. Amém. Exato. Vamos cantar, povo de Deus. Família Missão Miguel, enquanto o Frei está cantando aí, vai continuando compartilhando, porque logo depois nós já vamos rezar juntos o responsorio de Santo Antônio. Compartilhe.
maravilha! Louvado seja o meu Senhor, 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 por todas as suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor, louvado sejas meu Senhor. O que dá sentido à vida é amar-te, louvar-te, para que a nossa vida seja sempre uma canção. Louvado sejas meu Senhor, 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 louvado sejas meu Senhor. Louvado seja, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos rezar agora juntos com os nossos queridos irmãos, os nossos freis, Bruno e David, rezar o responsório de Santo Antônio. Se você tem aí, pega, reza com a gente. Nós vamos rezar bem pausadamente para que você que não tem possa repetir as palavras desta belíssima oração. E nós vamos rezar cada um à parte, justamente para dinamizar esse momento tão alegre, tão feliz. Nós estamos em oração, nós estamos na presença de Deus, pela intercessão de Santo Antônio, na alegria de Santo Antônio, na alegria de São Francisco, na alegria do céu, né? Quem está unido a Deus é convidado a se alegrar nele. Então vamos rezar e que a partir de agora você continue colocando sua vida, sua história, suas necessidades. A oração desse responsório começa dizendo: se milagres desejais, se milagres você procura, recorre a Santo Antônio. Então que você possa já no silêncio do seu coração colocar em Deus, pela intercessão de Santo Antônio, tudo aquilo que você traz hoje e você apresenta e você coloca na misericórdia do Senhor. Repito, pela intercessão do glorioso Santo Antônio. Vamos rezar todos juntos, iniciando: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram, e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão,
foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, Amém. amém. Vamos rezar agora com muita fé, com muita devoção, a ladainha de Santo Antônio. O Frei Bruno vai rezar a ladainha e eu, Frei David, você, cada um no seu cantinho de oração, vai respondendo no seu coração, vai rezando essa belíssima oração devocional e que Santo Antônio possa ir colhendo todas as nossas intenções, todas as nossas súplicas. Eu quero colocar diante de Deus por Santo Antônio, nesta oração da ladainha, cada uma dos irmãos e irmãs que estão aqui. Nós temos mais de 30 vidas aqui em oração. A gente sabe que tem muita gente participando aí de procissão, de missa, nesse encerramento. Muita gente dizendo, olha, reza por mim, não vou estar com vocês ao vivo, mas depois eu vou assistir a gravação, vou estar na missa rezando por você. Então tem muita gente em oração por nós que estamos aqui e vamos nos colocando, continuando nos colocando em oração por todos aqueles que se recomendam também às nossas orações, às nossas súplicas. Vamos rezar junto com o Frei Bruno a ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Íntimo amigo do menino Deus, rogai por nós. Servo da Mãe Imaculada, rogai por nós. Fiel filho de São Francisco, rogai por nós. Homem da Santa Oração, rogai por nós. Amigo da pobreza, rogai por nós. Lírio da castidade, rogai por nós. Modelo da obediência, rogai por nós. Amante da vida oculta, rogai por nós. Desprezador das glórias humanas, rogai por nós. Rosa da caridade, rogai por nós. Espelho de todas as virtudes, rogai por nós. Sacerdote segundo o coração do Altíssimo, rogai por nós. Imitador dos apóstolos, rogai por nós. Mártir do desejo,
rogai por nós. Coluna da Igreja, Rogai por nós. zeloso amante das almas, Rogai por nós. propugnador da fé, Rogai por nós. doutor da verdade, Rogai por nós. batalhador contra a falsidade, Rogai por nós. arca do testamento, Rogai por nós. trombeta do evangelho, Rogai por nós. convertedor de pecadores, Rogai por nós. extirpador de crimes, Rogai por nós. restaurador da paz, Rogai por nós. reformador dos costumes, Rogai por nós. triunfador dos corações, Rogai por nós. auxiliador dos aflitos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. ressuscitador dos mortos, Rogai por nós. restituidor das coisas perdidas, Rogai por nós. glorioso taumaturgo, Rogai por nós. santo do mundo inteiro, Rogai por nós. glória da ordem dos menores, Rogai por nós. alegria da corte celeste, Rogai por nós. martelo dos hereges, Rogai por nós. nosso amável padroeiro, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, rogai por nós, Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos um instante de silêncio, traga no seu coração o seu pedido, a sua intenção, seu motivo de agradecimento nesta noite. Recorde da graça já recebida através da intercessão de Santo Antônio. Louve a Deus por ter recebido esta graça na tua vida. E peça por aquele motivo, aquela intenção, aquele desejo de graça, aquela necessidade, aquela dificuldade que você está enfrentando na tua vida. Recorde, suplique a intercessão do glorioso Santo Antônio. Alegre, Senhor Deus, a vossa Igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se ache fortalecida com socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Vamos fazer a oração de Santo Antônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potestades inimigas. O leão de Judá, descendente de Davi, tem vencido. Aleluia. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha.
Coloque agora a tribulação que você vive, os problemas que você passa. Continue colocando as suas intenções, as suas súplicas. Peço-te, ó glorioso Santo Antônio, também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aquele que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo, o Evangelho. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, que preparou aí o seu oratório, o seu cantinho de oração. Talvez você colocou a sua velinha na singeleza, né? Na simplicidade do seu coração, mas também nessa abertura sincera desse mesmo coração a Deus, pela intercessão de Santo Antônio. Você que colocou aí também nesse cantinho o seu pratinho, o seu refratáriozinho com os seus pães, ou seu único pãozinho para ser abençoado no dia de Santo Antônio. Se você ainda não fez porque entrou depois e não sabia, dá tempo, vai rapidinho, pega, coloca aí pertinho de você. Nosso querido Frei David vai dar a bênção dos pães, né, de Santo Antônio, e logo depois dessa bênção dos pães, eu quero convidar você, junto com o Frei David e Frei Bruno, para cantarmos esta oração tão linda, tão bela, a oração de São Francisco, e pedir ao Senhor que nessa alegria franciscana, nessa alegria antonina, nós possamos ser isso, instrumentos de Deus, instrumentos de paz, de amor, que nós possamos dar Deus, dar amor, levar alegria, levar esperança, essa mesma esperança que enche os nossos corações, essa mesma alegria que entra no mais íntimo de cada um de nós. Quantas vezes, em momentos de angústia, em momentos de dificuldade, você que parou aquele momentinho para se colocar em Deus, suplicar a Ele, sentiu a presença dEle, sentiu a alegria dEle te reanimando, que nós possamos também ser o sal que dá sabor à vida do irmão, ser a luz que ilumina, né, que mostra o caminho, como a Missão Miguel sempre fala aqui, que nós possamos cada um assumir o nosso papel de cristão, né, sermos esse propagador do Evangelho, sendo seta que mostra o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, nós vamos agora receber a bênção dos pães. Os meus pães já estão aqui, ó. Tá vendo, Frei? Eu não quis só um, não, viu? Tem ali 1, 2, 3, 4, 5, deve ter acho que uns 5 ou 6 pães. A quantidade está jus ao tamanho aqui do missionário, viu?
Mas então, meu irmão, minha irmã, nessa alegria mesmo de Deus, eu disse a você que hoje seria uma live alegre, divertida, porque estar com Jesus também é isso. São Francisco sorria, Santo Antônio sorria, além de rezar dos momentos sérios, a gente rezava com eles, né? Mas também se colocando nessa alegria contagiante do céu. Então, você que preparou, você que não sabia, mas que já trouxe os seus pães ou o seu pãozinho para ser abençoado, recebamos agora a bênção e logo depois o Frei vai cantar e tocar e nós vamos juntos rezar essa oração tão bonita cantada, a oração de São Francisco. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Para sempre. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes pães pela intercessão de Santo Antônio, que por sua pregação e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Este pão recorde aos que o comerem ou distribuírem com devoção o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta. O pão eucarístico que nos dais todos os dias no mistério da Eucaristia. E fazei que este pão nos lembre o compromisso para com todos os nossos irmãos mais necessitados de alimento corporal e espiritual. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Que alegria. Pão abençoado. Agora vamos juntos com muita fé e devoção rezar, cantando a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, amém. Eu acho essa oração, toda oração ela é maravilhosa porque ela tem ela nos dá essa possibilidade. Toda oração nos dá a possibilidade de viver uma intimidade com Deus, né? Essa proximidade com Deus. Mas a oração de São Francisco, ela, para mim, tem uma peculiaridade, sabe? Tem um quê de especial. As palavras são muito profundas e quem dera as pessoas não cantassem somente por cantar, né? Que não fossem, como a gente costuma dizer, né, Frei? Palavras somente lançadas ao vento na emoção daquele momento. Mas que as pessoas cantassem rezando mesmo, pedindo a Deus a graça de colocar em prática, de viver tudo que está contido, né, nessa oração. Como está fazendo falta no mundo de hoje, pessoas que se coloquem como instrumentos de paz, né? Como está fazendo falta no mundo de hoje, pessoas que se coloquem como instrumentos do amor, da verdade, da vida, instrumentos de Deus, né? Eu quero, com muito carinho aqui, agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Hoje eu rezei muito, agradeci muito a Deus. É um dia hoje assim muito, muito comovente para mim, de uma forma assim muito particular, como eu disse no início, aniversário do meu batismo. E isso para mim, que creio, né, tem um significado muito especial, porque foi pela graça do batismo, desse sacramento, né, que eu tive a alegria, eu que não sou nada, tive a alegria, né, de poder chamar Deus de Pai, de dizer meu Pai do céu, né? E hoje eu, como eu disse, rezei muito, é um dia muito comovente para mim, que eu paro, que eu reflito nessa filiação que Deus me deu, né? Não porque eu mereça, não porque nós merecemos, tudo é graça dele, tudo é misericórdia dele. E assim, rezei muito por cada um de vocês da Missão Miguel, por vocês, meus queridos irmãos na fé, Frei David, Frei Bruno, Frei Jonas também, que eu convidei, mas que por estar com outros compromissos não pôde entrar aqui com a gente hoje, por tantas pessoas que eu trago no meu coração. E como eu sou feliz em poder dizer que Nosso Senhor tem sido muito bom comigo, muito generoso, colocando na minha vida verdadeiros amigos, amigos que cada um com seu jeitinho diferente, com sua particularidade, né? Com a sua forma de ser diferente, mas amigos verdadeiros. Porque amigo verdadeiro é aquele que diz, olha, o céu vale a pena, é muito bom estar em sintonia com Deus, é muito bom rezar, é muito bom estar nessa vivência, nessa fraternidade, nessa unidade. Então, muito obrigado a você que é da Missão Miguel, você que nos acompanha, que nos segue aqui. Eu rezo todos os dias se levanta a oração por sua vida. Mesmo que eu não te conheça pessoalmente, rezo por você. Senhor, cada vida aqui da Missão Miguel, eu coloco no teu colo, na tua graça, aos pés da tua cruz. Então, muito obrigado, você que também reza pela Missão Miguel.
Meu querido Frei David, meu querido Frei Bruno, muito obrigado. Hoje um dia tão corrido para os frades, né? De festa, de missa, de bênçãos, né? De atendimentos, de abraços, de confraternizações. E aí, carinhosamente, vocês encontraram, como sempre encontram, um tempinho especial para se colocar aqui com a gente em oração, trazendo essa alegria franciscana que me contagia, Antonina, né? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado por fazer parte também dessa história que é a Missão Miguel. A Missão Miguel, como eu costumo dizer, uma missão de resgate pela oração. Não tem outra forma da gente se colocar em Deus a não ser pela oração, na vivência do amor, da caridade, da solidariedade, de buscando escutar mais, falar menos, né? Para isso Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só, né? Vamos procurar falar menos, escutar mais, né? Experimentar mais essa misericórdia, essa doçura de Deus. Que Santo Antônio abençoe a todos. Amanhã nós estaremos às 20 horas aqui em oração. A gente espera por você, meu irmão, minha irmã. E eu quero agora deixar a palavra final para os freis, Frei Bruno, Frei David. A palavra está com os senhores. E, Frei Bruno, hoje eu boto essa batata na tua mão. Vai nos dar a bênção hoje, encerrando a nossa live, né? Uma bênção franciscana. Então, dá a bênção para a gente no final, tá certo? E quem não segue o Frei Bruno, quem não segue o Frei David, aqui em cima onde tem, ó, Viva Santo Antônio, clica rapidinho antes da live acabar, tá certo? A gente ainda vai receber a bênção. Clica aqui onde tem Viva Santo Antônio e vai aparecer os nomes dos 3, Missão Miguel, Frei Bruno e Frei David. E ao lado, seguir. Clique em seguir. Vale a pena. Como eu disse, amigos verdadeiros são aqueles que nos levam para Deus. Então, tornem-se amigos, né? Do Frei Bruno e do Frei David. A Missão Miguel só indica amigos bons. Então, vai seguindo a dica aí. Frei David, meu querido, sua palavra. É uma grande satisfação e alegria ter participado com vocês, né? Também hoje aqui junto com o Frei Bruno, que faz um apostolado muito bonito aqui no Instagram, com frases motivacionais, né? Então é uma grande alegria estar com todos vocês. Desculpa não estar sempre o quanto eu gostaria, mas diante de todas as prioridades que temos ainda nesse período de formação, né? Com o curso de teologia, também com as minhas atividades aqui para acompanhar os jovens que querem ser freis capuchinhos, os jovens vocacionados, como assessor da PASCOM, e trabalhos conventuais, então nós infelizmente não temos todo o tempo quanto gostaríamos. No entanto, o Senhor sempre prepara, né, os meios para que isto venha a acontecer. Eu dizia que iria me atrasar um pouquinho, porque tivemos a missa de Santo Antônio, né, e estávamos cantando lá, eu, Frei Marco Aurélio, Frei Cáter, com todo o povo de Deus, abençoando mais pães de Santo Antônio. Aqui nós distribuímos 3.500 pães nesses 3 dias, mais de 1.200 pedaços de bolo de Santo Antônio, então foi uma grande alegria. E tudo isso, né, o povo dá uma colaboração, fica para o trabalho vocacional, né? Também eu estou vendo aqui várias pessoas que nos seguem, segue o Frei Bruno e não segue a Missão Miguel, então também, ó, siga aqui a Missão Miguel. Se estamos aqui é porque vale a pena, tá? Eu dizia lá no início de toda a caminhada que esse é um grupo sério. É um grupo sério, o Tony ele tem uma grande responsabilidade, né, por todos vocês, e realmente é um grupo que nos eleva a Deus, né? Então, para mim é uma grande alegria fazer parte aqui com vocês também, tá? Então, deixo aqui o meu abraço, o meu carinho a todos vocês. Assim, vocês estando me seguindo o Frei Bruno, terão conteúdos também de evangelização, né? Eu particularmente gosto de enfatizar bastante as historinhas, né? As histórias pela fé, que agora também está fazendo parte da TV Evangelizar. Então, agradeço mesmo de coração a todos vocês que rezam conosco. Só gostaria de finalizar dizendo qual é a maior tristeza de todos os santos. E aqui eu dei um spoiler, uma pista. É quando nós tiramos Jesus do centro.
Os santos nos mostram que é seguindo Cristo que temos um caminho de salvação. Os santos ficam tristes quando nós os adoramos. A nossa adoração é somente a Jesus. Portanto, tomemos cuidado com a nossa devoção, para que ela seja sincera, verdadeira, autêntica e principalmente pura, tá bom? Eu sempre gosto de falar aquilo que o coração nos diz, e eu senti em falar isso porque muitas vezes a gente não tem consciência disso, tá bom? Tony, Amém. muito obrigado, um grande abraço, Deus abençoe vocês e quem sabe um dia estaremos aí em Maceió. Muito Frei bem. Bruno tá com a palavra. Joia. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus de ter concedido este tempo aqui, de poder estar nessa live de milhões aqui, né? Né? E eu até demorei para confirmar com o Tony a participação, nem fazia ideia que o Frei David ia estar por aqui também. E porque o padroeiro aqui do nosso convento é o Santo Antônio. Hoje também temos o aniversário do Frei Wesley, que é um confrade nosso que vive aqui também. Então tinha tudo para não dar um tempo possível de estar participando aqui da live, né? Mas acabou que Deus é muito providente e o Tonhão deu um jeito lá em cima de jogar umas bênçãos e graças aí para conseguir esse tempo, né? Muito bem. Então quero agradecer esse espaço, essa oportunidade aqui de estar junto aqui com o Tony, com o Frei David, também com cada pessoa que já passou por aqui, que ainda está conectado, né? E todos aqueles que fazem parte dessa família Missão Miguel, né? Esse grupo virtual, né? É um grupo sério de oração, né? Eu vejo todos os dias o Tony ali conectado, rezando, né? É muito perceptível o comprometimento, né? Com a espiritualidade, com a oração, com a intenção de cada pessoa que pede que se reze, né? Agradeço também todos aqueles que começaram a me seguir aí, eu vi que apareceu bastante aqui. Agradeço aí a todos, né? Como o Frei David disse, desenvolvo um trabalho ali motivacional, de incentivo na caminhada, né? De não desistir, de não chutar o balde, né? De dar esse sim à vida mesmo e viver com intensidade, viver na alegria. Essa bola para frente sempre, né? O Frei David também produz um excelente conteúdo ali, né? Quem ainda não está seguindo, manda ver aí. E também na Missão Miguel também tem um conteúdo muito bacana também que vale a pena estar acompanhando, né? Às vezes consumimos tanta porcaria, né? Desculpa a palavra, mas é o que designa, né? Tanto lixo, né? Que a gente fica consumindo nas redes sociais. E sem contar que temos muitas páginas, muitos perfis aí que podem nos ajudar a fazer exatamente este caminho que Santo Antônio fez e que tantos outros santos e pessoas realizam. Esta caminhada, né? Esse itinerário, né? Rumo à vida eterna, né? Esse itinerário de santidade. Então, mais uma vez, gratidão, né? Por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui rezando juntamente com vocês. Muito obrigado. Amém, amém. Povo amado, povo querido, nós vamos agora receber do Frei Bruno, né, a bênção para encerrarmos essa noite de oração. E quero lembrar você, amanhã, terça-feira, nós vamos nos colocar em oração às 20 horas. 8 horas da noite, o nosso grupo de oração vai entrar ao vivo. E como toda terça-feira, amanhã é dia de rezarmos ao nosso patrono, São Miguel Arcanjo, de batalhar mesmo. Então, não solta a mão de Deus, não vale a pena não. Creia, entrega e espera. Creia, entrega e espera. Mas nunca esqueça, meu irmão, nunca esqueça. É crer como Deus espera que você creia.
É entregar totalmente. Nada de ficar como prestação, cartãozinho, talãozinho de loja. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, próximo mês. Não. Entregar-se completamente a Deus, sem medida, e esperar nele. Ele sabe o tempo certo, a hora certa, o jeito certo. Crer, entregar e esperar. Deus te abençoe. E peça acreditando que já recebeu a graça. Não fique naquele negócio que Deus possa, que Deus possa. Deus já pode. É nós que precisamos tomar posse da graça e da bênção de Deus. Desculpa, Tony. Verdade. Olha, live entre irmãos é bom assim, porque a gente vai falando, aí o outro chega, vai e complementa. E essa é a maravilha, isso é que torna mais bonito, mais alegre, mais recheado de misericórdia e de amor. Então nós vamos receber a bênção do querido Frei Bruno, pelo querido Frei Bruno, e eu espero você amanhã às 20 horas aqui na Missão Miguel, com mais uma noite do nosso grupo de oração virtual Missão Miguel. Tá bom? A bênção, Frei. Muito bem. Antes da bênção, eu queria pedir aqui para todo o pessoal que está nos acompanhando que siga o perfil do Instagram dos Capuchinhos aqui do Paraná e Santa Catarina. Você que gostou, isso, eu vou enviar aqui, ó. Digita o arroba aí. Isso, tá ali já. Siga o @capuchinhosPRSC. Muito bem, você que gostou da alegria nossa aqui dos freis, dos capuchinhos, pegue e siga esse perfil e acompanhe um pouco da vida da gente, né? E se você conhece algum jovem também que está pensando em ser padre, em ser religioso, né? Indique o carisma capuchinho, o carisma franciscano, e que ele possa estar entrando em contato com a gente aqui, ou com tantos outros freis aí que estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Então, joia! Só um avisozinho paroquial, né? Não dá para perder o pique, né? Mas muito bem, vamos para a bênção final. Peço que o Frei David estenda a mão também, para que assim a gente conceda a bênção de São Francisco, que se encontra lá no livro dos Números. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a sua face, tenha misericórdia de ti, volva para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Que alegria. Povo amado, povo querido de Deus. Deus seja louvado por tudo. Nós esperamos por você amanhã aqui. Então vem na fé. Frei, bota essa viola para tocar. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e de esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pela Missão Miguel, intercedei pelo povo desta live, intercedei por toda a Santa Igreja, intercedei por toda a ordem franciscana, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Viva Santo Antônio! Viva São Francisco! Viva Nossa Senhora! Viva São Miguel Arcanjo! Viva! Deus abençoe, povo de Deus! Até amanhã às 20 horas! Paz e bem a todos! Tchau, tchau!
Paz e bem.